Saudamos aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma alegria estar de volta, meus irmãos, na casa do Senhor, rever o povo de Deus e cultuar ao Senhor e compartilhar da sua palavra novamente. Nós vamos estudar nesta manhã o texto de 1 Pedro, capítulo 1, os versos 1 a 12, que já foram lidos na liturgia. Mas eu queria convidar você a deixar a sua Bíblia aberta nesses versículos, porque nós vamos nos voltar a eles ao longo da nossa exposição. Então, por favor, deixe sua Bíblia aberta em 1 Pedro, capítulo 1, para que nós, ao longo da exposição, tratemos dos 12 primeiros versículos. Eu sei que pode não parecer olhando para mim agora, mas eu tenho histórico de atleta. Com 18 anos, eu corria 2.400 metros em 10 minutos. Um infarto e uma cirurgia no joelho, 32 anos e talvez uns 32 quilos depois, não dá mais. Mas eu fazia isso. E eu fazia isso porque achava que ia ser piloto de caça da Força Aérea Brasileira. E eu estudava na escola preparatória de cadetes do ar. E de segunda a sexta, era aula de manhã e à tarde, estudos à noite, uma rotina extremamente puxada. Mas sexta-feira, 4h30 da tarde, depois da aula de educação física, nós éramos liberados para ir para casa. Aqueles que podiam, que moravam perto o suficiente, iam pegar um ônibus, iam para a casa da mãe, comer a comida da mãe, em vez daquele feijão grudento do quartel. E era uma ocasião de muita felicidade. O licenciamento, quando você recebia licença para deixar o quartel. Só que o licenciamento se dava depois da aula de educação física. E a aula de educação física costumava ser ministrada pelo sargento de serviço no dia, o sargento do dia. E se o sargento estava de serviço, isso significava que era uma sexta-feira e que ele ia dar a instrução de educação física para nós, e nós seríamos licenciados às 4h30, mas ele ficaria dormindo no quartel, acordado durante boas horas da noite, para ser liberado só após o hasteamento da bandeira no sábado pela manhã. Ou seja, nós estávamos felizes, o sargento estava irritado. E o que é que o sargento costumava fazer? Na linguagem militar, ele tirava o recalque em cima de nós. Ele descontava a sua frustração, dando a aula de educação física mais puxada que ele pudesse, para que quando a gente fosse liberado pelos portões da escola, a gente não tivesse perna para andar para fora do quartel. Não por acaso a aula de educação física se chamava suga, porque realmente sugava as nossas energias e de propósito. Mas o que é curioso é que a gente fazia aquela aula feliz da vida. Que quanto mais o sargento apertava a gente, mais a gente sabia, calma, isso é a raiva dele, porque o que é bom para nós está guardado e ninguém pode tirar. A essas alturas você já tinha passado por todas as revistas de uniforme, você já tinha passado por todas as providências da semana, era cumprir a aula de educação física, não tinha mais jeito de ficar preso, sem ir embora. E o sargento apertando a gente, esmagando a gente, e a gente com o sorriso preso no canto da boca, dizendo, daqui a pouco eu saio. E é curioso, irmãos, porque isso tem muita conexão com o que Pedro está falando aqui. Na verdade, a minha história reflete um pouco do que Pedro estava dizendo, mas com outros fundamentos. Por quê? Porque Pedro está admitindo que os seus leitores estão vivendo esse tipo de paradoxo. Eles estão num momento de suga, eles estão num momento de luta, de provação, de dificuldade. E nós começamos a ver isso quando olhamos para o texto logo no primeiro versículo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Um forasteiro é alguém que está fora de casa. É alguém que ainda está preso no quartel. É alguém que ainda está numa situação de sofrimento e de luta. E por que esses irmãos foram transformados em forasteiros? Bom, são pessoas que depois da morte de Estevão, o martírio de Estevão, relatado lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, eles agora são dispersos. Por quê? Porque os judeus que não receberam a Jesus começaram a perseguir os judeus que se tornaram cristãos. O Império Romano tinha uma certa tolerância para com os judeus eram enjoados.
Eles não aceitavam os estandartes romanos porque continham imagens de águias que eles associavam a ídolos. Eles não deixavam que os romanos colocassem seus estandartes no templo. E os romanos sabiam que os judeus eram tão encrenqueiros que eles aceitavam essas limitações. Mas agora os próprios judeus estão arrumando confusão entre si, porque judeus não cristãos perseguem judeus que receberam Cristo como Messias, os judeus cristãos. E agora, quem é cristão judeu precisa se dispersar. A palavra grega diáspora. Algumas versões da Bíblia trazem forasteiros da diáspora. Essa dispersão em que todo mundo que se tornou crente em Jerusalém precisou sair de casa, e sair de casa rápido. E eles foram para onde? Eles foram para o Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. São regiões da atual Turquia, que não haviam sido visitadas pelo apóstolo Paulo quando Paulo esteve na região da Galácia. Paulo esteve na Galácia do Sul. Essa é a Galácia Central, Norte, Leste e Oeste. São essas regiões às quais Pedro se dirige, dizendo a esse pessoal: eu sei que vocês estão passando por provações. Vocês são forasteiros, vocês estão fora de casa. No versículo 6, você pode ver essa ideia sendo admitida pelo apóstolo Pedro. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ou seja, Pedro admite que eles estão sendo provados. Os forasteiros da diáspora estão sofrendo. Que sofrimentos eram estes? Bom, os cristãos eram vistos como gente que dava problema. Onde eles passavam, os judeus encrencavam com eles, havia perda da paz. E eles eram vistos como maus cidadãos, já que se recusavam a cultuar o imperador como Deus. E não eram considerados como aquelas pessoas que tinham a exceção dada aos judeus. Eles eram também confundidos com canibais, porque eles se reuniam para celebrar uma cerimônia, que nós vamos celebrar daqui a pouco, onde diziam que estavam comendo e bebendo a carne e o sangue de alguém. Esse povo é esquisito, esse povo come gente. Eles eram também tidos como malfeitores, especialmente depois que Nero, incendiando Roma, atribuiu a causa do incêndio aos cristãos. Eles eram vistos, inclusive, como pessoas incestuosas, que tinham práticas de casamento ilícitas, porque o marido costumava chamar a sua esposa de irmã, e quem casa com a irmã não era bem visto, parecia incesto. Então eles eram gente meio estranha para a sociedade da época, e estavam fora de casa, eram forasteiros, e estavam sofrendo muitas provações. No entanto, como podemos ver no verso 8, eles tinham uma alegria indescritível e cheia de glória. Indizível, quer dizer, não consigo nem explicar, nem te dizer, nem contar com palavras como que é essa alegria. Não consigo descrevê-la. Espera aí, como pessoas que estão fora de casa, que fugiram da sua pátria, saíram de Jerusalém, perseguidos, são considerados esquisitões, são considerados maus cidadãos, são perseguidos pelo império, estão exultando com alegria indescritível e cheia de glória. Pedro não está dando uma ordem para que eles façam isso. Pedro está reconhecendo que eles já fazem isso. É curioso, o versículo 6, Pedro diz assim: nisso exultais. E a palavra exultais, aqui o verbo não está no sentido, nisso exultai, como se fosse uma ordem. Exultem, por favor, exultem nesses fundamentos. Não, Pedro está dizendo, vocês já exultam, isso já é uma realidade, vocês já estão felizes, embora no presente tempo estejam sendo contristados por várias provações. A ideia de contristar quer dizer tornado triste junto ao lado de outras pessoas, com outras pessoas. Vocês estão sendo entristecidos por vários problemas, e no entanto vocês permanecem exultando. Parece que exultação e contristamento não cabem normalmente na mesma frase. Mas aí é a hora em que eu me lembro da Suga, na escola de cadetes, onde eu estava sendo contristado e ao mesmo tempo eu exultava. Essas coisas não são mutuamente exclusivas. Pedro não está reconhecendo essas coisas e registrando essas coisas para nós como modelo de modo desautorizado ou desqualificado. Ele está falando como um apóstolo inspirado pelo Espírito Santo, e nós vemos isso no versículo 1 do texto, onde ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo.
Só isso aí já era suficiente para que a gente entendesse o que Pedro está falando. Ele não precisaria de outra credencial que não a de ser um apóstolo de Jesus para reconhecer e para falar a verdade. Vocês são capazes de exultar mesmo enquanto contristados. Pedro tem autoridade para falar isso como apóstolo, mas ele não está falando isso simplesmente como alguém cheio do Espírito Santo, o que não é pouco, é mais do que suficiente. Mas Pedro ainda fala isso como alguém que está experimentando as mesmas coisas. E quando você lê no livro dos Atos dos Apóstolos o que aconteceu com Pedro, você vê que Pedro compartilha a experiência dos irmãos para quem ele escreve. Ele foi chicoteado lá no Sinédrio, quando foi chamado para dar testemunho a respeito do que tinha feito a um homem que era paralítico. E no livro dos Atos a gente lê no capítulo 5, que as autoridades do Sinédrio chamaram os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Você consegue imaginar? Alguém que acabou de ser açoitado, levou 39 golpes de chicote feito com ossos e pedras nas costas e espinhos, chicote que arrancava a pele, que levava semanas para cicatrizar, e a pessoa saindo dali dizendo, glória a Deus, que bom que isso aconteceu comigo, eu estou sofrendo, mas é pelo nome de Cristo. Essa é a situação de Pedro. Pedro também está escrevendo como alguém que é perseguido e que está no mundo de perseguição. Lá, nós vamos até o final da epístola, no capítulo 5, verso 13, e vemos que ele diz assim, os que estão na Babilônia, se você vai lá e lê o texto, né, você vê exatamente Pedro usando estas palavras. 1 Pedro 5,13 ele diz assim, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda. Ele está dizendo, a igreja que está na Babilônia, saúda a vocês, irmãos da dispersão, no Ponto, na Galácia, na Bitínia. Mas Babilônia, se você pensar naquela cidade construída por Nabucodonosor, aquela cidade de Daniel, aquela cidade nessa época em que Pedro escreve, estava debaixo do lodo. Ela tinha sido destruída por Alexandre o Grande, ela tinha sido transformada em completas ruínas e não havia sido restaurada ainda. Pedro estaria falando de lá? Calvino acredita que estaria falando de uma outra Babilônia, mas hoje é um consenso entre os estudiosos que essa Babilônia, na verdade, é um símbolo do mundo oposto a Deus. Porque desde a Torre de Babel, onde as pessoas quiseram fazer uma torre para si mesmas, para chegarem ao céu pelos seus próprios recursos, ou desde Nabucodonosor, que se considerava o grande rei soberano de toda a terra, a Babilônia sempre foi um exemplo, um símbolo do poder humano e mundano que se volta contra Deus. E isso naqueles dias era personificado por Roma. E lá no livro do Apocalipse você tem a Babilônia, a grande meretriz, com o seu poder sendo questionado, e nós sabemos que é ali também uma referência contra Roma. Bom, Pedro está escrevendo de Roma, e está dizendo, eu estou na Babilônia, eu estou no mundo, um mundo que persegue a igreja, um mundo que odeia a igreja, e estou mandando saudação para vocês. Ou seja, quem é que está escrevendo para crentes que foram expulsos de sua casa em Jerusalém, para gente que está sendo perseguida, considerada esquisita, considerada canibal, considerada incestuosa, considerada como maus cidadãos, gente que perdeu tudo e fugiu desde que Estevão foi martirizado, é o apóstolo de Cristo, que já foi açoitado e considerou isso um privilégio sofrer em nome de Jesus, e que está agora em Roma, no meio de um mundo oposto a Deus, e está dizendo assim, vocês podem exultar, e de fato exultam, mesmo que estejam sendo contristados por várias provações. E na verdade, esse é o tema da epístola como um todo. Pedro é conhecido como o apóstolo da esperança, porque ele fala que podemos, sim, no meio dos sofrimentos, ter alegria e ter esperança. Quando você folheia a primeira carta como um todo, você encontra diversas referências a esse jogo de sofrimento e esperança, de provação e alegria. E você vê que, por exemplo, no capítulo 1, verso 11, que os profetas falaram dos sofrimentos referentes a Cristo, mas também falaram sobre as glórias que seguiriam esses sofrimentos. Nós vemos no capítulo 2, verso 7, que Jesus foi a pedra rejeitada
mas que se tornou a pedra principal e angular. Nós vemos no capítulo 2, verso 20, que os afligidos pela justiça, que suportam as suas provações com paciência, glorificam a Deus. Nós vemos no capítulo 3, verso 17, que conforme a vontade de Deus, é melhor sofrer por fazer o que é bom, como ocorreu com Cristo, que agora está à destra de Deus o Pai, do que ser honrado fazendo o que é errado. No capítulo 4, verso 14, é dito que os injuriados pelo nome de Cristo são bem-aventurados. No capítulo 4, verso 19, os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam sua alma ao fiel Criador. E o glorioso clímax, o ponto máximo da epístola, vem no capítulo 5, verso 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Veja, Pedro não está disfarçando em momento algum a realidade de que nós vamos sofrer. Pedro não está dizendo que vai ficar tudo bem, que a vida está fácil, calma que o caminho vai ser suave, de jeito nenhum. Ele está dizendo que nós vamos enfrentar muitas lutas. Ele está reconhecendo que os forasteiros da dispersão, que os irmãos que foram espalhados na diáspora após o martírio de Estevão, estavam longe de casa, estavam sendo maltratados, estavam sendo perseguidos, injustiçados, mas estava dizendo a eles: vocês estão exultando no meio de tudo isso. Vocês conseguem ser felizes, conseguem ter uma alegria que não dá para descrever no meio de todo esse problema que vocês enfrentam. E ele trata disso o tempo todo ao longo da sua epístola e chega a concluí-la dizendo: quando Deus tiver terminado esse sofrimento, vocês vão ver só como Ele vai aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Glória a Deus! E aí então a gente olha para a primeira epístola de Pedro, depois deste sobrevoo panorâmico, resumido, e diz: entendi, eu preciso exultar nas provações também. Pedro fez isso, os irmãos espalhados pela diáspora também fizeram assim. Mas como é que eu consigo fazer isso? Como eu posso ficar contente no meio das provações? E eu creio que há duas questões que Pedro indica aqui nesta carta que nós precisamos entender e discernir. Como é possível exultar nas provações? Como é possível fazer flexões, polichinelos e cangurus com um sargento que está tentando drenar sua energia e ainda assim ficar contente? Como é possível enfrentar os problemas que você enfrenta e não entrar em desespero, em depressão? Como se trata disso à luz da palavra de Deus? Como posso exultar nas provações? Primeira questão que Pedro trata aqui é que nós precisamos fundamentar a nossa exultação no lugar correto. Deixe-me falar de novo e com calma. Como eu posso ficar contente no meio da luta? Como eu posso exultar no meio das provações? Primeira questão de Pedro: fundamente a sua alegria, a sua exultação no lugar correto. Eu não estava lá fazendo polichinelos e feliz porque os meus braços estavam doendo. Eu não estava lá fazendo cangurus feliz porque as minhas pernas não dobravam mais. Não era esse o fundamento da minha alegria. Eu não gosto de sofrer, você também não. O nome disso é masoquismo e não fé. Mas por que, apesar de estar passando por tudo aquilo, ainda me era possível ter alegria? Porque o fundamento da minha alegria não estava naquelas circunstâncias que eu estava vivendo naquele momento. E Pedro também está nos convidando a pensar da mesma maneira. Ele vai dizer no versículo 6, nisso exultais. Lembre, ele não está dizendo exultem nisso como uma ordem, mas ele está constatando, vocês já exultam nisso. E agora eu preciso descobrir o que é o nisso do versículo 6. Bom, é o que veio antes. Dos versos 3 a 5, Pedro está dando o fundamento da exaltação. E ele começa no versículo 3 dizendo, bendito Deus e Pai. Ele está louvando, exaltando a Deus e iniciando exatamente esse fundamento de exultação com uma palavra de louvor e glória ao Senhor. Mas o quê?
Bom, dos versos 3 a 5 nós vamos ler aqui, que segundo sua muita misericórdia, Deus nos regenerou. Regenerar significa gerar de novo, significa que você estava morto e foi gerado novamente para a vida. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. O nome disso é regeneração. Você estava morto e agora você viveu. Você recebeu uma herança, diz o versículo seguinte, né, para uma herança incorruptível. Bom, você não trabalhou nada para receber uma herança. Uma herança é algo que você não conquistou, você simplesmente ganhou sem ter feito absolutamente nada para merecer. E aí então é uma herança que não se corrompe, que não se deprecia. Eu fui trocar a bateria do meu relógio ontem e o relojoeiro falou para mim que eu preciso tomar mais cuidado com o relógio. Eu falei, moço, mas o relógio estava guardado. Ele falou, por isso mesmo, ele fica parado e ele vai ficando mais difícil de trabalhar a máquina. Eu falei, mas e se eu usar? Não, vai gastar também. Não tem jeito, vai chegar uma hora que o relógio vai parar. E aí você olha e diz assim, então o que adianta? Tem certas coisas que a gente ganha, mas elas vão estragar sozinhas. Como é que faz? Bom, a herança que você tem, ela não vai se corromper. Ela não vai ser magoada, maculada. Ela não vai murchar, é o significado da palavra imarcessível. Você ganha flores, coloca no vaso, não tem jeito, depois elas murcham. Ela está reservada lá no céu para você. E, por fim, Pedro ainda fala de uma salvação, que Deus nos guarda, diz o verso 5, para uma salvação preparada a se revelar no último tempo. Veja, uma regeneração. Você estava morto e agora viveu. Uma herança, você não fez nada para ganhar e vai receber algo que não pode se corromper. Uma salvação, você vai ser liberto e libertado de todos os problemas e de todas as condenações. Esse é o fundamento da nossa exaltação. É o presente que nós temos, cheio de lutas, mas que está impactado tanto pelo passado quanto pelo futuro de Deus. Quando nós olhamos para o que Deus já fez por nós no passado, eu estava morto e Deus me deu vida. Quando nós olhamos para o que Deus certamente fará por nós no futuro, a minha herança está guardada, eu vou recebê-la. E nós não deixamos que o presente tenha a voz determinante. Aqueles que no passado foram eleitos por Deus, diz o verso 2, que foram regenerados segundo a muita misericórdia, como diz o verso 3, estão agora olhando para trás e dizendo, Deus me escolheu sem que eu nada tivesse feito, sem que mérito algum eu tivesse. Deus me deu vida quando eu estava morto. Quanta coisa Deus já fez por mim no passado. Aí eles olham para o futuro e vão dizer, tem uma herança que está guardada para mim. E agora no presente, diz o verso 3, eles têm uma viva esperança. Diz o verso 8, eles têm uma alegria indescritível. Diz o verso 8, vocês ainda não veem Jesus, mas crendo, vocês exultam. Essas coisas ainda não chegaram na sua plenitude, mas elas já impactam o presente de vocês. É possível, meus irmãos, exultar nas provações, se nós fundamentarmos nossa exultação na salvação, na herança, na regeneração. Se nós olharmos para o que Deus já fez, a nossa eleição, a nossa regeneração, e para o que Deus ainda fará, aquilo que Ele vai nos revelar no último tempo, nós poderemos exultar mesmo no meio das lutas. Nosso presente pode ser cheio de alegria indescritível, se nós tivermos o passado e o futuro sempre conosco. Mas cuidado, não é qualquer passado, não é qualquer futuro, porque o magoado, o amargurado, é aquela pessoa que tem passado demais no seu presente. Fizeram isso comigo. Tal pessoa abusou de mim. Tal pessoa me traiu. Tal pessoa foi má comigo. Tal pessoa cometeu injustiças para comigo. E o passado ainda está no presente trazendo amargura. Não, o passado que nós precisamos trazer para o nosso presente é o passado do que Deus está fazendo. O ansioso, por outro lado, o amedrontado, por outro lado, é aquele que tem muito futuro no presente. Ih, vai dar errado.
Mas e se agora o novo presidente? Mas e se agora o Congresso? E se agora a ideologia de gênero? E se agora as Nações Unidas? E se agora o efeito estufa? E agora a cotação do dólar? E esse ansioso, esse amargurado tem futuro demais no seu presente, mas o problema dele é que Deus não está nesse futuro. Se Deus não estava no seu passado e se Deus não está no seu futuro, aí não tem remédio para o seu presente. E esse é o grande problema do amedrontado, do amargurado, do ansioso, do depressivo. Deus não está na vida dele, Deus não está na história dele. E Pedro está dizendo, não, você pode sofrer um monte, você pode ter várias provações, e ainda assim exultar, quando você fundamentar a sua alegria, a sua esperança, a sua exultação no lugar correto. Vocês sabem que não é a primeira vez que eu estou em Goiânia, eu já trabalhei em Goiânia no ano de 2007. Naquela época, Carolina não existia, Davi tinha 2 anos de idade, e eu era pastor auxiliar na primeira igreja. E era diferente de como é hoje, onde eu estou sempre em atividade. Lá tínhamos 8 pastores, eu era apenas um da equipe. E eu ficava sempre ajudando a Priscila, que até então tinha sido sempre a esposa do pastor, cuidando das coisas, e eu lá na frente. E agora, pela primeira vez em muitos anos, eu podia ajudá-la cuidando do Davi, enquanto ela podia prestar atenção à mensagem. E aí estava na hora de trocar a fralda do Davi. E você deve conhecer a geografia lá do templo. Para você levar o menino no banheiro, você quase tem que sair da igreja. Passar, dá para ver a calçada, dá para ver tudo para você ir ao banheiro. E eu estou indo com o Davi para o banheiro, e quando eu olho, quase que é o MP, todos os moços da igreja, tudo sentado do outro lado da rua na calçada. E o culto acontecendo. Aí eu nem troquei a fralda do Davi, fui com o Davi com fralda suja mesmo. Fui para lá e falei assim, escuta pessoal, o que está acontecendo aí? Eu não sou ligado em futebol, mas era o dia que o Corinthians tinha sido rebaixado. E eles estavam todos sentados na calçada chorando. E eu falei, o que está acontecendo? E aquele monte de jovens chorando, falando assim, pastor, timão, e começando a chorar. E eu não sei de onde veio aquilo, eu atribuo aquilo ao Espírito Santo. Eu falei, o quê? O quê? Jesus Cristo, Filho de Deus, venceu a morte na cruz, morreu por você, regenerou você, e você está aqui chorando por causa de time. Cristo está sendo celebrado com a sua vitória lá dentro, e você está aqui na calçada, chorando como se não tivesse coisa melhor para ser alegre. Vai para dentro agora. Mas eu gritei tanto com aqueles meninos, eles lembram disso até hoje. Para com graça, porque o fundamento da sua alegria não é time, o fundamento da sua alegria não é o saldo da sua conta bancária, o fundamento da sua alegria não é as férias que você tirou, o fundamento da sua alegria é Cristo. Para de chorar e vai rir, porque o teu Salvador está vivo e vai adorá-lo. Botei todo mundo para correr. Que história é essa? Irmão, nós precisamos tentar entender a profundidade dessas coisas. Às vezes nós estamos desesperados simplesmente porque nós não colocamos a nossa alegria no lugar correto. Se a gente fica mais feliz com conquistas transitórias, com conquistas de time, se a gente acha que Fórmula 1 é mais interessante que escola dominical, se a gente acha que qualquer outra coisa é melhor do que Cristo, aí não tem remédio, aí as provações são realmente motivo para tristeza. Mas para estar feliz no meio das lutas, precisa colocar o fundamento da alegria no lugar certo. Mas tem uma outra questão que Pedro fala aqui, e a segunda e última. Como eu posso exultar nas provações? Fundamento a minha exultação no lugar certo. Mas o segundo ponto, eu tenho que interpretar a minha provação do jeito certo. Eu tenho que entender que quando Deus está me permitindo passar por aquilo, tem uma razão, tem um objetivo, tem amor envolvido. Você, mãe, já levou o filho para vacinar no postinho? Aí vai a enfermeira, pega aquelas coxinhas roliças do seu neném de 15 quilos, segura e põe uma agulha desse tamanho na perna. Aí o neném fica olhando para você falando, você vai deixar sua bruxa? E aí você fala assim, vou. Às vezes a mãe está chorando lá de fora, pede para o pai segurar a criança, porque a mãe não aguenta ver, ela foi chorar do outro lado da calçada. O pai tem que ir lá, para passar o papel de vilão. Porque o pai que está, né? Mas a questão é, quem ama, muitas vezes,
traz você para situações desconfortáveis. E Pedro está dizendo exatamente isso. Ele está dizendo no verso 6, se necessário, vocês serão contristados por várias provações. E o que é curioso aqui, é que a palavra várias, na língua grega, é poikilos. E essa palavra é literalmente de várias cores. Se vocês forem contristados ou forem tornados tristes por provações de vários matizes, de várias cores, continuem exultando. Porque Deus está usando várias situações da vida para trabalhar você. Quais seriam essas situações? Bom, ao longo da carta a gente vai ver que no capítulo 2, verso 18, os servos poderiam ser oprimidos por patrões maus, as esposas poderiam ser maltratadas por maridos opressores. Capítulo 3, verso 1, os cristãos fiéis a Deus poderiam ser oprimidos por gentios que não temem a Deus. Capítulo 2, verso 12. Mas o que eu achei mais lindo é que, da mesma forma que as provações são poikilos, ou multicoloridas, ou policromáticas, no capítulo 4, verso 12, nós vamos ler: não estranheis, perdão, eu devo ter me enganado na anotação aqui, 1 Pedro 4, 12, eu devo ter me enganado aqui na anotação. Mas existe no texto, eu tenho certeza, a ideia de que a graça de Deus também é poikilos, ou seja, a multiforme graça de Deus também está presente no coração e na vida daqueles que são tentados e provados por provações multiformes. Ou seja, tem um monte de jeito de Deus trazer provas sobre você, mas existe um monte de matizes e de cores diferentes da graça de Deus, destinada a cuidar de você no meio de cada uma das suas provas. Nós vamos ver o eco disso em muitos lugares do Novo Testamento. Paulo vai dizer em 2 Coríntios: nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Vai dizer em 1 Coríntios 10, Deus é fiel e não vai permitir que sejamos tentados além das nossas forças. O versículo 7 vai dizer que essas provações confirmam o valor da nossa fé, que elas redundarão em glória a Deus. E quando Pedro continua na sequência do texto, capítulo 1, verso 11, ele diz que os profetas falaram dos sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Porque a glória de Cristo vai ficar muito mais exaltada em todas as suas cores depois do sofrimento de Jesus. E no verso 12 do texto que lemos, 1 Pedro capítulo 1, quando falaram desse sofrimento e dessa glória, os profetas estavam ministrando aos cristãos forasteiros. Você foi chamado para seguir Jesus, e Deus previu e preordenou sofrimentos para Jesus, para cobri-lo com sua graça e dar a ele uma glória muito maior. Com você não vai ser diferente. E ainda é dito no verso 12, na sua parte final, que os anjos ficaram interessados nessa história. Os profetas contaram que Jesus ia sofrer e que ele ia ser glorificado depois. E essa história foi escrita para os cristãos que agora sofriam, para que eles pudessem entender que a sua provação policromática seria coberta por graça policromática. E agora até os anjos ficaram olhando, dizendo: conta mais, porque essa história é muito interessante. Deus não está em momento nenhum abandonando aqueles que lhe pertencem. Ele está dizendo: no meio do sofrimento, você vai perceber melhor do que nunca como eu estou com você, como eu estou usando essas coisas para te aperfeiçoar, como eu estou tratando você no meio do sofrimento para te fazer melhor. A melhor forma de contar isso e de ilustrar isso que eu conheço vem da história do ourives. Ourives é o joalheiro que trabalha com metais preciosos, o ouro, de onde vem até o nome, mas também a prata às vezes. E a história que eu conheço fala de um ourives que estava purificando uma quantidade de prata, uma peça de prata. Como você purifica a prata? Você precisa esquentá-la. Você pega um maçarico e coloca a prata no fogo. Por que isso purifica? Porque os metais menos nobres que estão presentes naquela peça de prata vão se derreter e se perder numa temperatura mais baixa do que a prata. A prata é mais resistente.
Então, se tem um pouco de latão, se tem um pouco de ferro, se tem um pouco de alumínio na peça de prata, esses metais menos nobres vão se derreter antes da prata. E a hora que a prata estiver bem aquecida, esses metais já foram embora, o que sobrou foi só prata, ela foi purificada. Ninguém está dizendo que o fogo é agradável, não, mas ele é necessário para que a prata se torne mais pura. E o ourives estava lá trabalhando a peça de prata e colocando fogo na prata, quando um rapazinho, um aprendiz, veio até ele e disse assim: "O que você está fazendo?" Ele falou: "Estou purificando a prata." E aí ele explicou esse processo. Mas o menino tinha uma pergunta muito interessante, ele disse: "Como é que você sabe quando é a hora de parar? Porque se você for muito longe, você derrete a prata também. Como você sabe quando é a hora de parar?" E a resposta do ourives foi: "Quando eu estiver olhando para a prata, e ela estiver brilhando tanto, que eu possa me ver nela." Você sabia que os nossos espelhos são feitos de prata? E é uma prata com uma camada tão fina, que brilha tanto, que a gente olha nela e se vê. O ourives está esquentando a prata, mas para fazê-la melhor. E ele sabe que chegou o momento de parar, quando ele está olhando para a prata e está se vendo nela. Deus faz isso com a gente. Ele nos coloca no fogo da provação para derreter impurezas, para destruir idolatrias, para anular falsas confianças. Mas Ele jamais vai permitir que essas provações nos destruam. E Ele vai fazer isso até que Ele possa olhar para nós e ver Cristo em nós, e ver a sua imagem sendo refletida em nós com mais brilho e com mais fulgor. Nossas provações não são à toa. Deus não tem prazer em fazer-nos sofrer, mas quando elas acontecem, é porque um Pai amoroso está de olho em nós. Ele só aquece o quanto é necessário. Por isso Pedro diz: "Por breve tempo vocês serão contristados." Essa purificação enobrece o metal e ela prova a qualidade da nossa fé. Além de tudo, ela nos faz refletir melhor a Deus e glorifica a Deus, porque Ele é exibido em nós. E é disso que Pedro está tratando aqui. Irmãos, é possível exultar nas provações, mas é preciso seguir duas questões importantes. A primeira delas: nós precisamos colocar o fundamento da nossa exultação no lugar certo. Nós não estamos alegres porque tudo nos vai bem. Nós estamos alegres por causa do que Deus já fez no passado e do que Ele ainda fará no futuro. E o presente pode ser o que for, porque a nossa alegria não está no que estamos vivendo agora. Mas nós também podemos exultar nas provações, porque nós sabemos que as nossas lutas não são aleatórias. Deus tem um propósito em tudo que Ele está fazendo em nós. Assim, meus irmãos, como aplicar esse texto? Bom, nós devemos nos lembrar que somos peregrinos também. Nós não estamos em casa. Somos os escolhidos de Deus, os eleitos na diáspora. E estamos aguardando o momento em que vamos voltar à presença do nosso Criador. Enquanto isso, a gente espera com paciência. Mas nós devemos fundamentar a nossa alegria no lugar correto. E para isso eu gostaria de desafiar você. Há um livretinho que você encontra facilmente na internet, gratuito, chamado Plena Satisfação em Deus. Seu autor é John Piper. E ele é conhecido por ser o propositor de um negócio chamado hedonismo cristão. Hedonismo, você sabe que é a busca pelo prazer. O hedonismo em si é mau. Mas o hedonismo cristão é aquela ideia que diz que o cristão não tem que ser aquela pessoa de cara amarrada, de bochecha caída, de olho pálido, que diz assim: eu sou santo porque, olha, Deus é bom. E olha, desde que eu parei de fazer isso, fazer aquilo. O crente parece ser a pessoa que não faz, que não vive, que não curte, que não aprecia, que passa pela vida como um fantasma. Não, a Bíblia não está dizendo nada disso. A Bíblia está dizendo que é exatamente o contrário, que o crente é a pessoa que tem prazer, mesmo com todo mundo tentando esculhambar a vida dele, ele está feliz, ele exulta. E como é isso? E Piper vai dizer: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Quando você vê a pergunta número 1 do catecismo, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e desfrutá-lo, curti-lo, gozá-lo para sempre. É a ideia de que o nosso Deus e a sua obra em nós é o fundamento da nossa alegria. E quanto mais estamos alegres em Deus, apesar de tudo o que acontece, mais Deus é glorificado. É quando alguém olha para nós e diz assim: a única coisa que eu consigo explicar que esse camarada está sendo feliz, mesmo no meio dessa vida doida que ele está levando, cheia de perrengue, é Cristo. Deixa eu saber como é que é esse Cristo aí, porque isso aí não tem outra explicação não. Deus está sendo glorificado assim. Então, meus irmãos, exultemos em Deus, em conhecê-lo, em celebrá-lo.
E não permitamos que mais nada nem ninguém mais seja o fundamento da nossa exultação. Não permitamos que o futebol estrague o nosso prazer de cultuar. Não permitamos que as provações nos façam esquecer do amor de Deus por nós. Não permitamos que as privações financeiras nos entristeçam, de modo que nos esqueçamos da nossa gloriosa herança nos céus. Não permitamos que o nosso luto nos roube a alegria e nos derrube como se não fôssemos vencedores sobre a morte por meio de Cristo Jesus. Não permitamos, meus irmãos, que a perseguição ao servirmos a causa da justiça nos roube a convicção de que importa antes agradar a Deus do que aos homens. E que receberemos do Senhor Jesus nossa recompensa, visto que o nosso chamado é a fidelidade e não a popularidade. Por fim, aprendamos a interpretar as nossas provações. Elas são breves e momentâneas. A tristeza pode durar toda a noite, mas a alegria virá pela manhã. Comparadas à glória vindoura, nossas tribulações são passageiras, muito breves. Há um poeta que sofreu muito, chamado William Cowper, e o poema que ele escreveu está na capa do seu boletim de hoje. E ele tem um poema que está no livro de John Piper, O Sorriso Escondido de Deus. E ele diz assim: vós, santos medrosos, renovai a coragem. As nuvens que tanto temeis são grandes em misericórdia e romperão em bênção sobre vossas cabeças. Não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para a sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Seus propósitos amadurecerão rapidamente, desvendando-se a cada hora. O botão pode ter um gosto amargo, mas a flor será doce. Deus está usando, meus irmãos, cada sofrimento para nos aperfeiçoar e confirmar na fé. Foi por isso que nós cantamos, como diz o hino: não há dor que seja sem divino fim. Faze, ó Deus, que a igreja compreenda assim. E apesar das trevas, possa ver, Senhor, que Tu mesmo a levas com imenso amor. É isso que nós precisamos ter em mente, meus irmãos. Essa é a receita bíblica. É claro que exercícios físicos, dieta balanceada, pensamentos adequados podem ter lá sim a sua dose de contribuição. Mas a receita de Deus para vencer qualquer circunstância na vida com uma alegria indescritível é: coloque a sua alegria no lugar certo. Interprete os seus problemas do jeito certo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.